paz. Convido os irmãos, aqueles que puderem se colocar de pé. Vamos estar juntos, levando a nossa voz em oração ao nosso Deus. Santíssimo Deus, nós estamos aqui reunidos para te louvar e agradecer o teu santo nome. Pedimos a ti, Senhor, que possa abrir os nossos corações para que a gente possa ouvir a tua palavra e que as canções que aqui vamos cantar seja para a tua honra e toda a tua glória. Abençoa cada irmão aqui presente, a cada pessoa que não pôde vir, mas que o Senhor possa estar sondando os corações deles e trazendo-lhe conforto, alegria à sua vida. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, convido os irmãos a ler as nossas Bíblias. Vamos estar lendo o Salmo número 96, todo o Salmo 96, leitura alternada. Salmo 96. Tributo à glória e majestade de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor em todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, e o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória e o seu nome, trazei os feridos e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei nas nações, reina o Senhor, ele criou o mundo para que não se acabe, e juntos somos de verdade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar a sua plenitude. Pobre o campo e tudo que nele há, regozije-se em todas as águas do vosso. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Poder se assentar. Vamos estar cantando com muita alegria o hino de número 144, perdão, 303, Perdão Real. Perdão real.
Convido neste momento nossa irmã Euri, que possa estar levando a voz ao nosso Deus, uma oração de louvor. Nos preparando para o nosso momento de confissão, convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 25. Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 25. Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, aguardada a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquilo que nos sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente elas, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas o que esperamos, o que não vemos, com paciência aguardamos. Neste momento, convido os irmãos a abaixar suas cabeças. Vamos ter um momento de oração silenciosa, pedindo a Deus pelo perdão pelos nossos pecados. E os irmãos também colocando em oração a vida dos irmãos Pedro, o irmão Marli, o pai da Sheila e o esposo dela também, e outros irmãos que estão aqui na nossa congregação. E após alguns instantes, convido nosso irmão Reinaldo que possa levar a próxima oração ao nosso Deus, agradecendo pelo perdão do Senhor. Sabemos que somos fracos, negligentes, merecemos ser o mais possível. Tem sido tão bom, Deus vivo, Deus de milagres, Deus que transforma vidas, cura, Deus que liberta, Deus que sara, Deus que salva. Tu és perfeito, és aquele que era, que é e que será eternamente.
Santo, Santo, Santo é o Senhor. Digno de todo louvor, digno de toda adoração. Nesse instante, Pai, nós agradecemos ao Senhor. E o Senhor tem perdoado. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que se adentrou na tua casa. Cada família aqui representada, Jesus, abençoa. Pai querido, em nome de Jesus, esteja guardando aqueles que não puderam vir, protegendo, livrando, Senhor, das ciladas do inimigo. O inimigo bate todos os lados, tentando, Senhor, nos minar, tentando, Senhor, nos derribar, mas o Senhor tem mantido de pé, sustentando a cada um de nós. Somos falhos, negligentes, pecadores, reconhecemos que o Senhor é soberano e está no controle de todos que agem no nosso meio. Pai querido, em nome de Jesus, em cada um de nós, fortaleça, dê-nos, ó Deus, sabedoria e discernimento para podermos vencermos os lados inflamados do maligno. Ó Deus querido, em nome de Jesus, na glória de Jesus, nós choramos nessa noite. Amém. Vamos também mais uma vez ao nosso cenário, cantando o hino de número 144. Jesus.
participar com a gente dos nossos cultos, culto de oração todas as terças, 19h30, quando não tem um lar, é aqui mesmo na congregação. Culto de ensino, às quinta-feiras, às 19h30, domingo pela manhã, escola dominical, às 8h30 da manhã, e o culto de adoração ao nosso Deus, às 19h30. E neste momento eu passo a palavra para o nosso evangelista com o ministério de louvor. Graças e paz, irmãos, amém? Um louvor bem alegre e contente. Creio que você conhece esse medley que a gente vai cantar. Antigamente falava Poporri, né? Hoje mais bonito é medley. Ouve-se um júbilo pelo Senhor e vem com Josué. São hinos fáceis e antigos, creio que você conhece. Cante pra gente.
Queridos, uma coisa que a gente precisa entender ao adorar a Deus. Ou melhor dizendo, qualquer coisa que façamos para Deus, precisamos ter em mente. Quem precisa aparecer é Ele. Quem precisa ser é Ele. Quem precisa ser engrandecido é Ele. E é isso que a gente vai cantar essa noite. Até que eu não consiga ficar de pé.
Quero convidar as crianças aqui na frente, para que o professor, para que o conselheiro Marcos possa estar orando. Assim, as crianças têm um momento especial para elas. Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez esse dia para as nossas crianças. Muito obrigado, porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem guarnecido, o Senhor tem protegido. Só o Senhor tem poder proteger a mente das nossas crianças de tudo que não provavelmente, das más conversações, dos falsos amigos, daquilo que a mídia oferece que não é de acordo com o teu direito e vontade. Brinda o coração, brinda a mente delas. Dê a elas, mais uma vez, um aprendizado novo ali na classe. Usa aquelas ou aquela que vai estar mencionando para elas. Deus preenche o coração delas com a tua palavra. Fala conosco também aqui na Marca do Leite. É no nome de Cristo Jesus que nós choramos, é nesse nome santo que nós agradecemos. Amém. O evangelista Marcos está com a palavra. Graça e paz, queridos. Amém. Sem mais delongas, na sua Bíblia, Evangelho segundo João. Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu o evangelista João. Não vou pregar nada que você não conheça nessa noite. Você que nos visita pela segunda vez, como mencionado, que esteja conosco pela primeira, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te renove. Se Deus te trouxe aqui, uma coisa eu tenho certeza, porque Ele quer falar ao teu e ao meu coração mais uma vez. O Evangelho de Cristo Jesus, segundo o evangelista João narra, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso de número 9. Diz assim a palavra do Eterno, Evangelho segundo João, capítulo 5, do verso 1 ao 9. Estarei neles, amados, no rebanho. Passada essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. É um dos textos mais polêmicos da Bíblia, um dos textos mais polêmicos. Em torno desse texto há várias especulações, várias discussões. Por causa do versículo número 4. Mas afinal, o que é o tanque de Betesda? A gente sabe que não é tanque, a gente sabe que é uma piscina de 5 pavilhões, onde as pessoas se banhavam para suas purificações. Mas por trás deste tanque havia pelo menos 3 mitos. Antes de eu entrar no assunto que quero tratar nesta noite, eu preciso falar desses 3 mitos que circulavam ao redor deste tanque.
mito árabe. Os árabes criam que um dragão vindo do abismo, quando ele estava dormindo, as águas agitavam. Quando ele estava acordado, as águas paravam. Isso era a crença dos árabes concernente a Betesda. Segundo os gregos, é interessante que esse tanque foi descoberto em 1888. Até 1888, ninguém sabia se verdadeiramente esse fato que João escreveu aqui, narrou aqui, era verídico ou não. Mas em 1888, um arqueólogo chamado Conrad, na reforma da igreja de Santana, descobre aquilo que acreditava e se crer até hoje, que era o tanque Betesda, medindo aproximadamente 5.000 metros quadrados. Era um tanque emendado no outro, medindo aproximadamente, segundo a arqueologia, 5.000 metros quadrados. Esse mesmo arqueólogo descobriu, adjacente ao mesmo tanque, moldura e escultura do deus Esculápio, ou do deus Asclépio. O que era o deus Esculápio? O que era o deus Asclépio? Da mitologia grega, era o deus da cura. Na mitologia grega, era o deus que era mistificado e era adorado como deus da cura. É interessante que dentro da mitologia grega, esse Asclépio e este Esculápio, que é um nome latim e um nome grego para o mesmo Deus, teve a capacidade, segundo a crença, de ressuscitar mortos. E Zeus, com medo de isso por abaixo a veracidade dos deuses, fere esse Deus que era filho de Apolo com um raio e o mata. E a história vai dizer que ele é comido e colocado no céu como uma constelação chamada Ofiuco, que significa portador da serpente, que fica entre a constelação de Sagitário e a constelação de Escorpião. Esse mesmo arqueólogo descobre, adjacente ao tanque de Betesda, imagem do deus Esculápio, metade serpente, metade homem barbudo. Até hoje, infelizmente, a nossa medicina tem essa influência. Porque se você entrar no consultório de um médico, você vai ver no jaleco dele um bordão com uma serpente enrolada. Aquele bordão é chamado bordão de Esculápio, o deus da cura. É interessante que Betesda não chamava Casa da Misericórdia, porque o nome é a junção de dois nomes, Beit e Hasdá. A palavra Beit e Hasdá quer dizer Casa das Oliveiras. Esse era o nome do ambiente que nós chamamos de Betesda, Beit Hadá, Casa das Oliveiras. Mas com o passar do tempo se tornou um local de romaria, aonde as pessoas criam, aonde os judeus criam que em certo tempo descia um anjo e agitavam a água, e o primeiro que entrasse nesta água era curado da sua enfermidade. Se você reparar, o versículo 4 é o versículo mais polêmico do capítulo 5 de João, porque ele está entre colchete. E quando se aparece entre colchete, é porque ele não está descrito nos melhores manuscritos de João. Então esta é a maior controvérsia em relação ao versículo 4. Se verdadeiramente esse versículo foi colocado aqui como veracidade, ou se posteriormente um copista colocou
para mostrar a crença dos judeus em relação àquele tanque, em relação àquelas águas. De tantas pessoas crer que em um certo tempo aquela água era movimentada. Beit Hasda, Casa das Oliveiras, deixou de chamar Casa das Oliveiras para chamar Betesda, Casa da Misericórdia. Mas nós vamos ver que de misericórdia esta casa não tinha nada. De misericórdia esta casa não tinha nada. João vai dizer que passadas essas coisas, que coisa? A cura de um oficial do rei. Ele está contando a cura de um oficial do rei por Jesus. E ele vai dizer que passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Ninguém sabe que festa é essa. Porque os judeus tinham pelo menos 7 festas. As 3 principais eram Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Dentre essas 7 festas, as principais eram Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Alguns eruditos vão dizer que essa festa aqui era a festa dos tabernáculos. Jesus agora está entrando dentro de Jerusalém em polvorosa. A cidade está em festa. João vai fazer questão que vai dizer que ali, junto à porta das ovelhas, que hoje se chama Porta dos Leões, tinha um tanque. Por que Porta das Ovelhas? Era por onde as ovelhas entravam para ser oferecida em sacrifício no templo. É nesta porta das ovelhas que Jesus está entrando. Em verdade é que nesta época aqui Jerusalém ainda possuía 12 portas. Jesus poderia ter entrado em qualquer outra porta, mas justamente ele vai escolher as portas das ovelhas que vai dar acesso ao tanque de Betesda. João faz questão de dizer que esse tanque tinha 5 pavilhões. E é interessante que o arqueólogo Conrad vai confirmar a veracidade de João. Porque a descoberta que foi feita em 1888 pelo mesmo arqueólogo mostra que o tanque tinha 5 pavilhões. O que eram 5 pavilhões? Eram 5 alpendres. Cada alpendre desse tinha um pórtico. O que é um pórtico? Uma varanda. Primeiro alpendre, uma varanda coberta. Segundo alpendre, uma varanda coberta. Terceiro alpendre, uma varanda coberta. Até o 5º alpendre. 4 alpendres de lado e um alpendre no centro. João vai dizer que ali jazia cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas. Um arqueólogo muito bem escrito, brasileiro, Dr. Rodrigo Silva, vai dizer que o que fazia as águas mover era o trepitar dos cascos das ovelhas quando entravam. Mas eu não estou aqui para julgar a veracidade da palavra de Deus e jamais, porque isso não me importa. Eu não vim aqui para falar de anjo, eu vim aqui para falar de Jesus. Então, se esse texto está entre colchete, se ele é apenas para mostrar a crendice desse povo, isso não tira a veracidade da palavra de Deus. Porque Jesus vai entrar neste lugar e vai mostrar que ele é maior do que anjo. Jesus vai entrar neste lugar e vai mostrar que ele é maior do que Betesda. E é sobre isso que quero falar nesta noite. As 3 barreiras do homem de Betesda. Eu não vou chamar esse homem de paralítico como muitos pregadores chamam, porque o capítulo 5 de João não me dá autoridade nenhuma para chamar esse homem de paralítico. Talvez você possa dizer, mas o texto em negrito, a epígrafe em negrito, está escrito a cura de um paralítico, mas a epígrafe em negrito não é inspirada por Deus, foi a graça que colocou. Em momento algum, João vai chamar esse homem de paralítico. João vai chamar ele no versículo 5 de enfermo. Então, quando alguém é chamado de enfermo,
tem N tipos de enfermidade que pode dar esse homem. Então, se a Bíblia não está dizendo que ele era paralítico, eu jamais vou dizer para você que ele era paralítico. A Bíblia está dizendo que ele tinha uma enfermidade e Deus fez questão de não revelar qual enfermidade era. 38 anos estavam na igreja. Ou melhor dizendo, 38 anos esse homem sofria com essa enfermidade. Eu não sei qual era a idade deste homem, se era 50, se era 70, se era 40. Eu não sei, eu só sei o que a Bíblia está dizendo, que há 38 anos ele sofria com essa enfermidade. E em momento algum eu posso dizer também que ele estava há 38 anos na beira do tanque, porque a Bíblia também não diz. A Bíblia só diz que ele estava enfermo havia 38 anos. O que eu aprendo com Jesus? Que Jesus vai resgatar este homem em primeiro lugar, apesar da barreira social. Jesus vai resgatar este homem em primeiro lugar, apesar da barreira social. O contexto de Betesda não é diferente do contexto atuais. Dos hospitais, das casas de saúde, dos postos de saúde, dos PAs, quando falta médico, quando falta remédio, quando falta enfermeiro. Só que tem uma vantagem nos dias atuais, porque nos dias atuais tem prioridade para casos especiais. Você chega ou você vai receber uma pulseira vermelha, uma pulseira laranja, uma pulseira amarela, uma pulseira verde ou uma pulseira azul. De acordo com aquilo que você está sentindo, um tipo de pulseira vai ser colocada no seu pulso. Mas em Betesda não. Em Betesda não. Ali era cada um por si. E é interessante, preciso abrir um parêntese para explicar fundo histórico, que aqueles mais abastados pagavam escravos ou empregados para ficar com seus enfermos mais perto do tanque, para que quando a água fosse agitada, aquele escravo, aquele servo, pegasse aquele cidadão ou aquela cidadã e o lançasse dentro do tanque. Mas nem todos tinham esse privilégio. Nem todos podiam contar com ninguém. Só os mais abastados que tinham esta capacidade de pagar alguém para ficar ali, como pajem, cuidando, observando o tempo todo o movimento das águas. Quantas doentes pobres ficavam regaladas nos piores lugares, desamparados, e acima de tudo invisíveis aos outros. É nesse ambiente que Jesus entrou. É nesse contexto de barreira social é que Jesus vai resgatar este homem. Interessante que Jesus ainda continua resgatando pessoas nestes contextos. Jesus ainda continua resgatando pessoas neste contexto. Família desestruturada, miséria, orfanato, presídio, ambiente de violência e tudo mais. Jesus ainda tem poder e continua tendo para entrar nesses ambientes de barreiras sociais e resgatar o homem, resgatar a mulher, resgatar o jovem, resgatar o adolescente, porque ele ainda continua sendo resgatador. Sim, é bem verdade que um contexto social influencia. O contexto social influencia a vida de uma pessoa. Pode influenciar, mas não influencia o destino. Um contexto social influencia uma pessoa, mas não define o seu destino. Porque o meu e o teu destino está nas mãos de Deus. O meu e o seu destino, se isso fosse verdade, uma família estruturada só teria filhos estruturados. Uma família desestruturada só teria filhos desestruturados, se isso fosse verdade.
Mas a gente sabe que tem família desestruturada que nascem filhos e têm capacidade de se tornar cidadão e cidadã de bem. Pelo contrário, tem famílias estruturadas que os filhos são uma lástima na sociedade. O que define o meu e o teu destino, especialmente o nosso destino eterno, é o poder de Deus se manifestado no amor de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A primeira barreira que Jesus quebrou na vida deste homem, a barreira social. Ali tinha multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. A segunda barreira que Jesus quebrou na vida desse homem foi a barreira psicológica. Imagina quantos depressivos não tinha ali. Imagina quanta ansiedade não tinha naquele local. Quantas vezes alguém viu a água agitar e se levantou para ir, para se lançar, mas alguém ia e se lançava primeiro, e ele tinha que voltar para o fim da fila novamente e ficar imaginando quando vai ser o próximo movido dessa água. Imagina a pressão psicológica. Imagina a pressão de ansiedade. Porque ninguém sabia quando, segundo o capítulo 4, o versículo 4 está dizendo, esperando que se movesse as águas, por quanto o anjo descia, em certo tempo, não tinha data, não tinha hora, não tinha mês marcado. Se é que esse anjo descia. Depois de tanto mofar, eu imagino o emocional deste homem como estava. Imagina o psicológico deste homem como estava. Mas é interessante que João vai dizer que tinha uma multidão ali, Jesus vai direto neste homem. Jesus já tinha endereço certo, era esse anônimo que João nem sabe o nome, ou talvez Deus não permitiu que João colocasse. Quantos anônimos estão em ambiente como Betesda e Jesus está indo ao encontro dizendo, eu sou a cura. Eu sou a cura. Depois de tantos anos ali, Jesus olha para ele. O salvo. A confusão psicológica de uma pessoa pesa, a gente sabe disso. Mas o poder de Deus pesa muito mais. Vou repetir para você guardar isso na mente. A confusão psicológica de uma pessoa pesa muito, mas o poder de Deus na vida dessa mesma pessoa pesa muito mais. Era 38 anos, quase 4 décadas, ou melhor dizendo, quase uma geração. Quase uma geração que ele estava ali com essa enfermidade que ninguém sabe qual era. Apenas diz que era enfermo. E o grego aqui para a palavra enfermo é sem ânimo. Talvez já não tinha mais fé que seria curado um dia. Talvez já não tinha mais fé que seria curado um dia, porque o psicológico estava estancado. O emocional. Mas são desses que Jesus vão atrás. É aqueles que já se tornaram párea da sociedade. É aqueles que a sociedade já não dá mais valor. É aqueles que já se tornou ovelha negra da família. São esses que Jesus vão atrás. É aqueles que alguém olha para ele e diz assim, você não tem jeito mais.
Não existe mais solução para você. Eu me lembro certa feita, não sei se eu já falei isso aqui. Fui ovelha de um pastor e no tempo da minha juventude não era flor que se esperava, não. Caía, levantava, caía, levantava, caía, até que meu dirigente chegou para mim e disse: o pastor fulano de tal, não vou falar o nome por ética porque já faleceu, disse que está te entregando para Satanás a partir de hoje. Não tem jeito para você. Que doeu. Chorei. Porque a palavra foi direto na minha alma. E a Bíblia diz que tem palavras que ferem mais do que espada. Só que o pastor fulano de tal não sabia o anseio e o desejo que tinha aqui dentro de ser um homem de Deus. Mas Deus sabia. E a última palavra na minha e na sua vida vem de Deus. A última palavra na minha e na sua vida não vem do seu pastor, não vem do seu dirigente, da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai. A última palavra na sua vida vem de Deus. A verdade é que Jesus vai dizer isso para Jairo. Alguém da casa de Jairo vai chegar para Jairo e vai dizer assim: olha, não perturbe mais o mestre, a sua filha já morreu. Jesus ouviu e olha para ele e diz assim: não temas, creia somente, e a tua filha viverá. Jairo se estribou nesta palavra. Se Jairo tivesse estribado na palavra dos escribas que vieram da casa dele e dito para ele que a filha dele tinha morrido, ele tinha virado as costas para Jesus e dito: muito obrigado pela sua dedicação, de estava caminhando para minha casa, mas eu vou cuidar do funeral da minha filha. Mas ele esquece aquilo que ele ouviu da sua casa, de alguém que veio da sua casa, e vai se firmar naquilo que Jesus disse, porque a última palavra na sua vida veio de Deus. Talvez para este homem ele olhava para si mesmo e dizia: estou fadado a morrer aqui. Ou quem sabe alguém olhava para ele e vai dizer: peraí, quanto tempo você já está aqui e quanto você caminha? Porque ele tentava ir. Ele vai dizer para Jesus que ele tentava ir. Está aí no verso de número 7. Ele chegava até lá, então ele conseguia caminhar. Se ele está dizendo para Jesus que ia, então ele conseguia caminhar. Mesmo debilitado, mesmo com pouca força, ele conseguia arrastando, até chegar lá. Mas quando ele chegava, alguém já estava no caminho. Imagina quantas tentativas, quantas frustrações. Mas assim com a gente. Quando um plano não dá certo, quando um projeto não dá certo, não é assim com a gente. A gente não se frustra, a gente não se tortura, e começa às vezes a nos desprezar a nós mesmos. E a autocomiseração vem e começamos a dizer: eu nasci para sofrer mesmo, eu tenho que aceitar isso, é meu karma, é meu destino. Mas Jesus está entrando na porta das ovelhas. Ele poderia ter ido para o templo, era de festa, a cidade estava empolvorosa. Mas ele sabia que tem alguém ali, naquilo que chama casa da misericórdia, que precisa de misericórdia. Porque de misericórdia Betesda não tinha nada. Tinha que ter mudado o nome Casa da Frustração. Quantas pessoas frustradas emocionalmente não tinha ali na beira de Betesda? Mas Jesus marcou um encontro com aquele homem justamente no dia daquela festa.
Talvez aquele homem nem, ou talvez, melhor dizendo, aquele homem jamais imaginaria que naquele dia ele deixaria a suposta casa de misericórdia. Em primeiro lugar, Jesus resgata aquele homem apesar da barreira social. Em segundo lugar, Jesus resgata aquele homem apesar da barreira psicológica. Está machucado, está ferido. Em terceiro lugar, Jesus resgatou aquele homem apesar da barreira espiritual. 38 anos. 38 anos. Jesus vai se aproximar e vai fazer uma pergunta que quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu falei assim, Jesus está com ironia aqui. Quando eu li isso aqui a primeira vez na minha vida, não estou falando para montar o sermão, estou falando a primeira vez na vida, criança ainda. Quando eu li isso aqui, eu falei, Jesus está com ironia aqui. O cara está na beira de um tanque que ele crê que um anjo desce e movimenta a água. 38 anos, eles estão sofrendo de uma enfermidade e Jesus chega e a primeira pergunta que faz para esse homem é: você quer ser curado? É porque com o passar do tempo a gente acostuma com o problema. Tem problema que já tornou tão crônico na vida do ser humano que ele acostuma. Ele se acostuma com a dor. Tem pessoa que acostuma com a dor. Parece loucura o que eu estou dizendo, mas tem pessoas que acostumam com a dor. Você conversa com ela e diz, não preocupa não, isso já tem 10 anos que eu sinto esta dor. A pergunta de Jesus tinha todo sentido para aquele homem. Porque 38 anos ele já estaria acostumado com aquela vida de deitar naquele acolchoado, naquele colchão. Olha a resposta do enfermo. Jesus não perguntou isso aqui para ele. Ele tinha que dizer sim ou não. Ele tinha que dizer sim ou não. Mas só que ele vai olhar para Jesus e vai colocar para fora a depressão. Vai colocar para fora a angústia. Vai colocar para fora algo que tem matado a sociedade do século XXI chamado solidão. E eu digo para você que a pior solidão não é aquela que você entra na penumbra de um quarto e se sente só dentro dele. A pior solidão é aquela que você está no meio de uma multidão e mesmo assim você ainda sente só. Esse homem acabamos de ler, versículo de número 3, que ele estava no meio de uma multidão e mesmo assim ele se sente só. Ele vai dizer para Jesus: não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Quando você estuda sociologia, você vai ver que a sociologia ela compara a nossa geração, ou ela chama a nossa geração de geração líquida. Estamos ficando volúvel. Sociologia compara a nossa geração de geração líquida. Não tem mais sensibilidade. Eu me lembro que quando alguém ficava viúvo, na minha infância, adolescência, até adolescência, quando alguém ficava viúvo, seja ele um homem que partia ou mulher que partia, ou um homem ficava viúvo ou a esposa, a aliança dele vinha para o dedo dela. A aliança dela vinha para o dedo dele. E ele passava alguns tempos, ou por que não dizer anos, de preto. Hoje nem velório de preto. E se você falar, cadê a aliança? Peraí, isso vai dar mau apoio. Vai trazer má sorte. Isso é a nossa geração.
E às vezes está no velório e está dizendo assim: Senhor, abençoa que o milagre aconteça rápido. Possa aparecer outra nova ou outro nova. A nossa geração se tornou geração de Cristo. Estamos vivendo um tempo em que estamos sentindo solitário no meio das pessoas. A solidão estava consumindo este homem por dentro. Ele vai responder: Senhor, não tenho ninguém. Cadê os parentes? Será que de tanto ver que ele não conseguia entrar, desistiram dele? Será que de perceber, não, isso aí não vai conseguir, não vai morrer com essa enfermidade? Será que não desistiram dele? Porque ele está dizendo: ninguém. Não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, entraria. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O problema é que a visão daquele homem ainda estava na água, a visão daquele homem ainda estava no anjo. Ali estava aquele que criou os anjos, ali estava aquele que é chamado Jeová Rafa, Deus que cura, ali estava aquele que criou o céu e terra, mas o foco daquele homem ainda estava no tanque, o foco daquele homem ainda estava no anjo. O nosso problema é esse, que talvez Deus está perto da gente com a cura e o nosso foco ainda está em anjo, o nosso foco ainda está em água, o nosso foco ainda está naquele tipo de milagre que a gente projetou na mente, dizendo: assim não acontecer, assim não é milagre. Jesus estava ali, olhando para ele, mas o foco dele ainda estava no tanque. Enquanto as pessoas não sabem, se focam no misticismo, as pessoas vão ficando decepcionadas nessa sala de espera de cura divina, porque hoje se faz um marketing tão grande ao redor desses tanques de Betesda que existe por aí. Porque o que mais tem em nosso meio, no século XXI, ou no meio cristão, são certos tanques de Betesda que de misericórdia não tem nada. Aí você vê as faixas, você vê os cartazes, você vê os folders, você vê os anúncios: venha porque hoje vai ter cura, traga os cancerosos, traga os paralíticos, traz sei lá quem, e a pessoa vai crendo que vai acontecer, e não acontece nada, e ela sai dessas salas, desses tanques, decepcionada. Por quê? Porque confiaram naquilo que não tem nada a ver com Deus. Jesus entrou em Betesda naquele dia para que aquele homem tirasse o foco das águas e focasse nele. Quantas vezes Deus chega para mim, para você, e pede: tira o foco do anjo, foque em mim. Tira o foco do tanque e foque em mim. Estava tão focado nas águas, tão focado no anjo, que ele vai dizer para Jesus: não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Mas Jesus não perguntou se ele queria entrar no tanque. Jesus não perguntou se ele estava querendo uma ajudinha para poder ser lançado nas águas. Jesus perguntou: tu quer ser curado? Será que não é essa mesma pergunta que o Todo-Poderoso está fazendo para mim e para você, e nós estamos focados em outra coisa? Quer ser curado dessa angústia que quando você entra dentro do seu quarto, só você e o seu travesseiro sabe? Aí você começa a dizer para Deus: mas os ansiolíticos que eu estou bebendo não está fazendo mais efeito, Senhor. Será que nós não estamos dando uma resposta errada para Deus? Você quer ser curado desse trauma de infância, que alguém machucou você na infância e você carrega isso até hoje? Ah, Senhor, eu já consultei tanto psicólogo, tanto terapeuta, tanto psicanalista, e isso não tem resolvido. Mas
Mas ele não está perguntando, ele está perguntando se você quer ser curado do trauma. A expectativa hoje é esta: venha, porque as águas vão ser agitadas. E a gente vê um tanto de igreja por aí que tem o nome de Bethesda. Jesus poderia ter falado para ele assim: não entro na água sem curar. Se não tivesse um misticismo ali, por que Jesus não falou como ele não falou para o cego na cesta marinada no tanque de Siloé? Por que Jesus não falou com ele, deu a mesma autoridade que deu para Eliseu dizendo a Naamã: vai mergulhar 7 vezes no Jordão? Se não tivesse um misticismo que girasse em torno desse tanque. Jesus tira tanto foco dele da água, tanto foco dele do tanque do anjo, que Jesus vai dizer: levanta, toma o teu leito e anda. 3 ordens: levanta, toma o leito e anda. Por que tomar o leito? Porque uma vez que aquele leito estava ali, ele teria conjunção motora para poder pegar ele e colocar ele debaixo do braço e partir. Era a prova. O pegar da cama era a prova que ele estava restaurado totalmente. Aquilo que carregou ele muitas das vezes agora estava sendo carregado por ele. Aquilo que muitas vezes, quem sabe, foi motivo de lágrimas para ele, agora estava sendo motivo de alegria, porque ele estava pegando aquilo e colocando debaixo do braço. A cura não foi do parcela, foi imediatamente. Imediatamente. O homem se viu curado, tomando leito, pôs-se a andar. Tomando leito, pôs-se a andar. Mas o que levou aquele homem a esse estado? Verso 14 vai explicar. O que levou este homem a esse estado? Verso 14, Jesus vai falar para a gente. Termina agora. Mais tarde, Jesus me encontrou no templo. Interessante que nenhuma pessoa que tivesse anomalia podia entrar no templo, nem no pátio. A distância que eles tinham de ficar era a distância do tanque de Bethesda. Só podia ouvir, mas não podia aproximar. Agora, depois da cura, olha onde esse homem está. E Jesus vai dizer para ele: olha, já estás curado, não peques mais. Então, porque depois de homem até 38 anos de enfermidade, foi um pecado. Qual seria? A Bíblia não diz. Só que Jesus vai dar uma alerta para ele: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que é mais pior do que ficar 38 anos no cama? É passar a eternidade no inferno. Que Jesus está alertando este homem aqui é a eternidade fora de Deus. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Esse mesmo Cristo ainda está quebrando essas barreiras social, psicológica e espiritual, para nos tirar dos nossos egoísmos, dos nossos misticismos que às vezes a gente traz lá dos nossos avós, dos nossos tios. Bethesda tinha um tempo de validade, era quando o anjo convence Jesus. Ele continua sendo o mesmo.
que Ele realizou na vida daquele homem anônimo. Se Ele quiser, Ele tem o poder de realizar as coisas. Basta Ele ver. Que Deus nos acompanhe os nossos tanques de beleza que às vezes nos segura e tira os nossos focos de olhar para Deus. Vamos orar. Bendizemos e enaltecemos o Teu santo e precioso nome. Pela Tua palavra que é viva, rica e eficaz. Obrigado por mais um aprendizado novo do Senhor nos deu. Ajuda-nos a cada dia a tirar o nosso foco das coisas que às vezes nunca vamos curar e focar no Senhor. Eu sei que é uma resposta do Senhor para os nossos corações. Quem sabe entrou alguém aqui nessa noite, Senhor, precisando de ouvir essa palavra. E o Senhor é a resposta para esse dia. Fortaleça ele, fortaleça ela. Renova a tua presença. Supre as necessidades. O Senhor é aquele que vai em lugares que Ele quer ir e arranca o homem onde é aquilo lá. Como fez com este homem que para muitos estava fadado a morrer ali bastante. Mas o Senhor mostra que o Senhor entra nos submundos mais terríveis e arrancou o homem e faz dele uma obra-prima das tuas mãos. Louvado seja o teu nome pela tua palavra. Obrigado a Deus pela oportunidade que somos Deus. Estamos aqui mais uma vez para ouvirmos e aprender o teu mais. Obrigado pelos louvores entoados nesta noite. Obrigado pelos visitantes que o Senhor impulsionou pelo teu Espírito para estar aqui. Que o Senhor os renove, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor preencha o coração deles a cada dia da tua palavra. Despede-nos agora, não da tua presença, mas de volta aos nossos lares, nos acobertando. Se for do teu querer, Deus, um sono reparador. Se for ainda da tua vontade, uma segunda-feira de paz em tua presença. É no nome santo de Jesus que nós choramos. É nesse nome santo que nós te suplicamos. Amém, amém e amém. Queridos, está terminado. Deus abençoe a sua semana.